salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, confesso que estava procurando outros ambientes, né, para até para diversificar, né, haver algumas mudanças, né, quanto ao cenário, mas não encontrei. Mas de qualquer forma, curto gravar meus conteúdos nesse lugar e não tem problema nenhum quanto a isso, né? Mas é lógico, né? É lógico, né? A gente não pode controlar o que é externo a nós. A gente só pode controlar o que a gente pode, ali transformar, o que você pode realmente alterar, o que está no seu alcance, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Mas enfim, o assunto desse vídeo é o seguinte, pessoal. O homem solteiro individualista causa desconforto na sociedade, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas das vezes esse individualismo acaba sendo transformado pelos outros em egoísmo, né? E a sociedade, né, de uma forma geral, tende a acreditar que o egoísmo, né, viver apenas para si mesmo, tá errado, né? Mas ninguém verifica o outro lado, né, do quão as relações hoje em dia estão muito complicadas, né? Tô logicamente falando sobre relacionamentos heterossexuais, né? Hoje a gente tem uma geração muito, né, uma sociedade, melhor dizendo, né, muito materialista, superficial, enfim, fútil mesmo, e realmente, pessoal, realmente não se faz, né, não se faz um relacionamento baseado em questões assim meramente externas, né? O que eu tô falando assim é o seguinte, né? Porque hoje em dia cada vez mais o homem tá valendo o que tem. Então alguns até se questionar, porque se o homem vale o que tem, então por que vocês estão questionando essa máxima, né? Cara, sempre na história da humanidade houveram pessoas conformistas, outras rebeldes. Não tem problema quanto a isso, né? Agora, as pessoas tendem não a aceitar, esse tipo de controvérsia, uma oposição quanto a isso, né? Porque elas têm como máximo aquilo que não pode ser questionado coisíssima nenhuma, tá entendendo? Mas, pessoal, o ponto é o seguinte, né? Eu particularmente não tive tantos relacionamentos assim, mas os que eu tive não eram baseados em interesses materiais, né? É só a minha experiência particular, né? Porque hoje em dia, né? Hoje em dia se promove muito o relacionamento por conveniência, né? E logicamente que temos uma sociedade muito fofoqueira, né? Que as pessoas querem interferir o tempo todo na vida dos outros, às vezes, muitas das vezes, sem conhecer a outra pessoa, o modo de viver, o seu comportamento, né? Enfim, a sociedade quer porque quer te forçar impor ou até mesmo te obrigar
a ter certos tipos de comportamentos que não vai de encontro ao teu estilo, por exemplo, né? Mas a sociedade quer porque quer, né? O tempo todo alterar o modo de viver das pessoas, enfim. E isso, eu não concordo com isso, né? Eu acredito que um relacionamento de verdade ele deve ser algo assim autêntico, o mais genuíno possível. Parece que quando eu digo isso, né, vão me taxar assim, porque tu é muito iludido, né? Vai ter gente falando isso, mas não é assim que funciona, pessoal. Eu, eu aceito as coisas do jeito que elas são, mas não quer dizer, né, as situações, né? Mas não quer dizer que a gente vai compactuar com tudo de errado que está acontecendo no planeta, né? É lógico que a gente não tem, enquanto indivíduos, muito que alterar, né? Alterar o status quo atual. O que a gente tem que fazer é pra gente, né? E muitas das vezes, né? E a gente fazer pra gente causa uma confusão, né? Causa uma confusão. Enfim, mas ninguém olha para o lado do quanto que relacionamentos estão complicados, né? E isso não é uma questão somente no Brasil, mas global, né? Eu estou falando assim, mas no sentido, porque tem gente que só olha como é que tá esse país aqui. Mas porque o Brasil é diferente dos outros países do mundo, a gente não pode se basear no que está acontecendo em outras culturas. Eu discordo veementemente disso, pessoal. Eu discordo veementemente disso. Não é porque o Brasil tem uma cultura diferente de outros países que necessariamente que não pode se basear no que está acontecendo em outras nações, né? Então é isso, pessoal. O homem solteiro individualista acaba gerando tal confusão, né? Porque as pessoas, a verdade é que a sociedade, né, de modo geral, não quer aceitar que o homem se contraponha a essas questões que são normas, né? De uma certa maneira, vamos dizer assim, o homem solteiro acaba quebrando regras, né? E isso incomoda muitos outros, né? Né? Tem gente que muitas das vezes é desconhecida, querendo saber o que você está falando, o que você está fazendo, sabe? Não faz sentido nenhum para mim, né? Se para amizade já está complicado, imagine para relacionamento, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu sempre tive uma visão assim, anticoletivista, né? Eu não sou moldado pelo que os outros fazem ou falam, né? O que eles falam de mim, por exemplo, não posso fazer coisíssima nenhuma quanto a isso. Agora, a gente tem a capacidade de, enquanto indivíduo, né, fazer o que é possível para nós, né? Então, pessoal, o que está faltando hoje em dia? É justamente isso, sintonia para que, mesmo casualmente, que haja um relacionamento. É esse o ponto, falta sintonia, talvez conexão, mas enfim. Eu insisto nessa tecla da sintonia porque era assim, né? Era assim que funcionava, principalmente nos anos 2000, onde os relacionamentos eram
tranquilos, né? Diferentemente do que do âmbito mundial, né? Que agora a gente vive, né? Ah, então, pessoal, o homem solteiro acaba sendo uma pedra no sapato. Por quê? Porque ele está até questionando o fato dessas leis somente para o feminino, né? Não estou dizendo assim, não estou dizendo assim que o ideal é que os homens lutem por direito. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu apoio assim uma igualdade, né? Que haja um equilíbrio, melhor dizendo, que haja um equilíbrio, que o que não tem tido nos tempos atuais, né? O que mais a gente tem visto é que a balança acaba pendendo muito mais para um lado do que para o outro, né? E logicamente que isso ocasiona em várias desregulações, vamos dizer assim, né? É esse o ponto, né? Então eu acredito na capacidade do indivíduo, né, de decidir, escolher, de ter autonomia na sua própria vida, né? É lógico que sempre haverão pessoas querendo te dizer sobre isso, aquilo, mas eu prefiro ter uma autonomia, manter minha essência, independência, independentemente dos outros, tá? Independentemente dos outros, tá? Alguns até falam assim sobre o vídeo mais assistido do meu canal é justamente sobre aplicativo, né? Sobre aplicativo. Particularmente não sou um cara que utilizo isso, né? Eu sou um cara que utilizo isso. Alguns vão querer o tempo todo ali te direcionar, né? Achando que sabem melhor do que você sobre. É o tempo todo assim, pessoal. O tempo todo assim. São pessoas que se acham melhores do que as outras, principalmente no que tange a essa questão de relacionamento, né, pessoal? Mas não é só nessa área específica, né? Também outras questões, né? Mas assim, pessoal, a gente sabe, né? A gente sabe que em questão de aplicativo de relacionamento, o homem ele joga no hard mode, né? Aliás, ser homem no Brasil, né, tem cada vez mais sido difícil, né? É lógico, né? Tem sempre o outro lado que fica falando, dizendo o seguinte, né? Não, porque não concordo com vocês que dizem que não. Eu acredito que tem gente que fala isso, né? Tem gente que acha que o homem no Brasil tem uma vida favorável, privilegiada. Eu discordo veementemente disso. Qual é a lei que o homem tem que uma mulher não tem hoje em dia, né? É só esse questionamento que eu lanço, né? Então, particularmente, eu não utilizo aplicativo de relacionamento porque eu entendo que não passa de um cardápio, né? Mas aqui no Brasil as pessoas, algumas pessoas, não estou falando de todo mundo, tendem a querer ser melhor do que as outras, né? Tendem a querer se provar. Comigo não tem isso, cara. Comigo não tem isso. Eu tento cada vez mais me distanciar de qualquer tipo de competições, né, que no final das contas são futilidades, né, mas além disso, discussões, né? Para que discutir, pessoal? Para que discutir? Geralmente uma discussão não te leva a lugar nenhum, tá? Eu era um cara que era muito assim, né, de
debater, né? Não só sobre essas questões de relacionamento, mas também sobre outros assuntos, né, que envolviam o cotidiano, mas só que, pessoal, não faz sentido nenhum no final das contas, certo? Ah, então eu tendo a acreditar assim, eu tenho uma visão individualista. Eu acredito que cada ser humano responde ah, por suas ações, né? Ah, e dependendo do que fizer, terá consequência, logicamente. Ah, então, pessoal, o que eu tenho percebido é que cada vez mais o Brasil tem se tornado um país coletivista, né? O que um faz, outro faz também, né? E eu não concordo com isso, eu vou muito contra isso, né? Isso causa um desconforto, cara, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. É, porque tu acaba quebrando ali regras na sociedade que a própria sociedade quer o quê? Manter as pessoas sob um controle, né? E tu diz assim, ó, não, comigo essa situação não irá funcionar. Isso causa uma irritação, pessoal. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, né? Mas é isso que tá, é justamente assim que o modus operandi está acontecendo. É, eu prefiro viver para mim mesmo, pessoal. Eu prefiro viver para mim mesmo que isso venha desagradar os outros. Porque se tu viver para agradar todo mundo, acaba tu deixa a tua autenticidade de lado, né? E o que tem mais feito falta nesse planeta é justamente esse tipo de questão, né? Todo mundo quer, muita gente quer ser o outro, né? Mas não quer ser si mesmo, né? É sobre isso que se trata, né? Então, o Brasil é um país assim que se baseia muito no que tal famoso influencer, ou até mesmo youtuber famoso, né? Youtuber, mas, enfim, são exemplificações, né? Se bem que o YouTube eu tenho cada vez mais defendido essa plataforma aqui, mesmo com um viés esquisito, tenho cada vez mais defendido, né? Mas eu vou falar de um modo geral assim, influencers entre aspas, né? Que muitas das vezes vive de uma forma hipócrita, promove jogos ilegais, né? Mas é isso, pessoal, é isso que eu tenho para dizer. Então, o homem solteiro, né? Independentemente das suas situações, circunstâncias, ele sempre irá causar um incômodo, né? Porque as pessoas tendem a se questionar, ó, por que ele está solteiro, por que ele não arrumou ninguém? Por conta, pessoal. Por que ele não arruma, né? Porque hoje em dia, relacionamentos estão muito complicados, difíceis, né? Eu vou muito naquela questão, né, de compatibilidade, sintonia, autenticidade, que são questões assim que estão muito em falta hoje em dia, né? Reciprocidade, tem alguns que falam companheirismo, né? Mas enfim, né? Todas essas questões que envolvem mais o interno, né? Porque hoje em dia, né, a gente tem uma sociedade muito materialista, né? E quando você faz uma oposição a isso, né, tu não está sendo ali, tu está causando um desagrado assim sem precedentes, né? Então é preferível, pessoal, pensar diferente, mesmo que isso incomode os outros, mas tendo ali um discernimento, tendo uma autonomia, né?
o homem tem muito disso, né? Tem muito disso, né? De ah, decidir por conta própria, escolher as suas programações, por exemplo. Recentemente particularmente tá pesquisando, né? Tava pesquisando muito sobre programações que eu posso fazer enquanto estou em solitude, né? Quando defendo assim, tem gente que fala assim, tem gente que pode até imaginar assim, porque tu tem defendido muito sua solteirice, né? Pessoal, não quer dizer que eu não venha a ter um ou outro relacionamento com, até mesmo casual, com o gênero oposto, né? Que eu não venha a ter alguma outra atração, mas o ponto é que eu tendo a ter um equilíbrio, né? Que tanto a solitude quanto o relacionamento, desde que saudáveis, são bacanas, né? Então é isso, né? Eu tendo a ter mais um equilíbrio mesmo, porque hoje em dia é, há muitos não só desequilíbrio, né, mas também anormalidade, né, que inclusive se afasta do plano mais espiritual, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.